Ok, pronto, todos avisados, estamos conectados no YouTube, no Instagram. O Instagram vai entrar daqui a pouco, em poucos instantes. Estamos aqui com os convidados. João Bosco Amaral, da CIA Ops. Tudo bem, João Bosco? Joé, tudo bem, graças a Deus. Hugo Rodas. Olá, Hugo. Olá, olá. Marley Costa Leite. Oi, Marley. Tudo bom? E o João Paulo Gross. Seja bem-vindo, João. Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Essa live não é somente para conexão com o público, com as pessoas que estão envolvidas no curso 21 Dias para Viver de Arte, no terceiro Fórum de Sustentabilidade em Arte, mas também uma conexão entre nós que estamos aqui na live hoje, uma proposição à conexão. A Marley Costa Leite está aqui também como uma aproximação da representatividade que a gente tem no Conselho Municipal de Cultura junto à nossa Secretaria Municipal de Cultura. É uma honra ter você aqui junto com a gente, viu, Marley? Muito bom essa oportunidade da gente ter essa aproximação também. A gente está tentando toda a live, a gente ter pelo menos um dos nossos representantes nos conselhos municipais, estaduais, junto com a gente, para ajudar nesse diálogo. E também, às vezes, eu acho que vocês ficam um pouco isolados e a gente quer vocês mais pertinho da gente, assim, né? Trazer vocês mais para perto. Eu acho que é uma responsabilidade nossa também. A live de hoje, para quem está assistindo a gente, é Alternativas à Virtualidade. A gente tem outras transmissões, a gente tem dialogado muito sobre as possibilidades de alternativas, soluções para o nosso trabalho, para a sustentabilidade do nosso trabalho via mídias digitais. Essa live de hoje é também para vocês falarem, os convidados falarem um pouco das alternativas que têm buscado dentro das mídias sociais e das plataformas de internet, o que é uma grande adaptação também, mas também é uma oportunidade para a gente começar a pensar para além disso. Existem outras possibilidades de, com segurança para o público, a gente criar algum tipo de experiência que não seja apenas virtual. Quais seriam elas? O que a gente tem visto por aí? O que a gente tem pensado em fazer? A gente vai começar a live de hoje informando também que a gente precisa muito que vocês se inscrevam no canal, deixem comentários, curtam aí o vídeo, porque aí faz o conhecimento chegar mais longe. É importante a participação de vocês aqui ao vivo, mas essa live também vai ficar gravada, então outras pessoas vão ficar tendo acesso a esse diálogo mais para frente também, e a gente vai particionar em vídeos menores de 10 minutos para que as informações, as falas cheguem mais longe. Então, com vocês, eu vou dar a fala para o Hugo Rodas. Pode ser, Hugo Rodas? Começar com você? Meu Deus do céu! Amada de Uruguai, pelo amor de Deus, recusei. Está um pouco baixo o teu som, Thiago. Ah, tá baixo? Então vou ter que ficar assim, ó. Agora sim. Tá, então eu sou vou meio ficar surdinho, assim. Eu sou um pouco surdinho. Tá, eu vou falar alto e vou falar assim. E aí, Hugo, conta pra gente o que você está fazendo, quais as soluções que você está experimentando. Eu sei que você já está aí fazendo alguns experimentos online, fazendo montagens, ensaios online também. Para além disso, também você tem pensado em algum tipo de retomada, de algum tipo de contato que não seja apenas online. Fala um pouco aí da sua trajetória também, porque por mais conhecido que você seja, nem todo mundo te conhece, né? Então, as pessoas que estão acompanhando, conta um pouco para a gente estar aqui também, conhecer um pouco mais sobre você, sua trajetória e esse momento que você está vivendo hoje. Conta aí, é com você. Bom, primeiro que está un poco difícil lo que dejamos de hacer. Fue medio terrible todo eso que a gente tinha programado este año. Hoy estaría en el teatro haciendo rinocerontes. Entonces es un poco como, no es dramático porque para mí no existe nada dramático. Como soy una persona de presente mismo, 2 días y da hora, no me importo mucho con el futuro. Perdimos viajes al exterior, perdimos una cantidad de cosas, no importa. Lo único que importa es lo que se puede hacer y lo que estamos pudiendo hacer en ese pandemonium, porque no es una pandemia, es un pandemonium,
Aqui os demônios voam pelo ar. Estamos cheios de anjos negros por todos lados. E muito perto, muito perto. Realmente acho que chegou um momento da coisa que está muito difícil. Eu sinto que eu sou uma pessoa medio doidona mesmo, é decir, não sou um comum denominador mesmo. Eu tenho uma positividade que realmente não me permite cair. Sabe, eu tenho um otimismo tão forte que não me permito cair. Mas está perigando, todo el mundo está al margen de algo, ¿sabe? Todo el mundo está sintiendo que, puxa, está difícil. Entre todas esas dificultades, terminamos por hacer un trabajo junto con a Thaís, una danzarina pernambucana que está en Goiânia, en una compañía de Goiânia, y o Cris, o Christopher. Os dois, eu conheci o Cris porque entrou na oficina quando fizemos o olho da fechadura, por quinta vez na minha vida. 93, 94 na Universidade de Brasília, 2000 e 2002 ou 2004 em Goiânia, que foi no Partenon e no hotel, e agora aqui, uma vez mais em Brasília. Que fue impresionante, fue una experiencia inacreditable una vez más. Me sentí muy feliz con todo eso, porque los 3 espectáculos de este año fueron Rinocerontes, que yo monté en la universidad en el 98, 99, y Saltimbanco, que tiene 43 años atrás, se muestre ella. Y los dos fueron un suceso insoportable de público, fantástico, así realmente inacreditable. El año pasado, lo que casi falé contigo, 23.000 espectadores en 2 meses, 3 meses. Un récord aquí para mí mismo, que con Saltimbanco la primera vez también fue un suceso increíble. Mas Rinoceronte fue impresionante decir, y es impresionante saber la actualidad que tienen esos trabajos hoy. Como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran pasado 20 años, como si no hubiera pasado casi un século. Es tan impresionante lo que estamos de atrás de la cosa, es tan impresionante la volta, es tan impresionante, es muy cruel. Es muy cruel realmente. Es muy cruel el momento que estamos viviendo. Muy oscuro. No sé qué pasa con ustedes, pero a gente en el trabajo intentó salvar la única cosa que nos queda, el amor. Porque está terrible. Si pudiéramos salir a la calle para levantar una bandera, que no sea la de tirar la máscara y salir a hacer fiestas por la rúa, sería una cosa. Pero estar presos en este momento y no poder protestar, y no poder salir, y no poder gritar, y no poder bater, y no poder tener que conformarse con lo que usted puede hacer apenas en una cárcel. Que es tu casa. Es decir, ustedes no vivieron muchas dictaduras, pero yo ya viví 3. Ya viví 3. Incluso la última, que fue o más parecido que yo tuve hasta ahora, que fue cuando los 15 días para salir de Chile cuando cayó Allende, que fueron tremendos, casi parecidos con esto. Un poco más terrible, pero no tan terrible, porque esto es un enemigo invisible, ¿no? Por lo menos el otro, pues tiene un revólver en la frente. Se sabe cómo reaccionar con eso. Pero con un invisible y el aprovechamiento de todo un esquema por políticas
que a gente não pode entrar nesse jogo desde aqui, é muito cruel. Eu gostaria de ser como Marley, ter assim uma grande disponibilidade de coisas para entrar nas redes sociais e acabar e não consigo. Não sei, mas a vontade é tremenda. A vontade de acabar com isso, a vontade de quebrar isso, a vontade de sentir que estamos vivendo, cara. É uma loucura. É dizer, não me estou preocupado como vou a modificar meu teatro. Estou preocupado com como modificar esta sociedade. Porque al final de cuentas, si estamos dentro haciendo un trabajo que es el noso, es decir, estamos dentro de una sociedad que es una locura lo que estamos viviendo. Es absolutamente cruel. Es cruel. Y a gente no se puede aprovechar de esta situación como políticamente se está aprovechando de esta situación. Y eso me da una desventaja que me irrita profundamente. Es decir, claro, estoy preparando un espectáculo para tentando hacer qué es lo que yo faço con estos medios que tengo para no ser igual que todo el mundo, para no ser un cuadradito con performance de cada uno y parará. Es decir, ¿qué diablo? Es decir, si voy a terminar en eso, no quiero, soy un hombre de teatro. Es decir, una cosa es seguir trabajando con las personas por un Zoom, y eso es maravilloso, ha sido una nueva experiencia y todo lo demás. Ahora, si esta va a ser mi futura vida, solo. Yo soy de otro lugar. Yo soy de otro lugar, realmente. No sé lo que pasa con ustedes, pero realmente el contacto con el público, el contacto en la rúa, yo soy de un hombre de teatro de rúa también, es decir, no consigo estacionarme en un lugar. Preciso de la rúa, preciso del teatro, preciso del bar, preciso de millones de cosas. Hasta agora estaba todo muy bien. Después de 50 días, eu já tenho saudade do bar. Eu já tenho saudade do Moisés. Eu já tenho saudade do vinho com os companheiros. Eu já estou de saco cheio. Apesar de estar bem, estou de saco cheio. Y para eso todavía el momento político que estamos viviendo, que es terrible, y eso te deja todavía más confinado. Más confinado. Por eso que llamo de pandemonio. Porque está... En fin, falen de otra cosa, por favor. Hugo, muita gente está falando aqui, vou até ler alguns comentários para você. Põe o microfone ao lado da boca. Hugo Rodas, maravilhoso. Saltimbancos, que bom te ver e ouvir, Hugo. Adriana Veloso. Huguito, amor e mil, que bom te ver e ouvir. Júlio Van, boa noite. Mais uma porção de gente aqui cumprimentando vocês. E feliz por estar ouvindo, né? Por a gente estar dentro das nossas limitações, conseguindo algum tipo de contato e conexão. Fico muito feliz também. E, inclusive, a gente tem dialogado nos últimos dias sobre isso, tem sido uma estética do erro, essa coisa das lives de internet, né? O tempo inteiro tem interrupções, as coisas não funcionam direito, e apesar das limitações, todas as pessoas estão progredindo no uso dessas ferramentas, né? E propondo coisas diferentes. João Bosco Amaral, da Cia Ops, inclusive, tem feito várias propostas de internet, online, ao vivo também, né, João? Fala um pouco sobre as suas experiências e se, além das experiências virtuais, você tem pensado outras para além da virtualidade também? Boa noite a quem está acompanhando a gente aí no YouTube também. Primeiro, agradecer o convite, Thiago. Me sinto muito honrado de participar desse projeto tão bonito que é o Ocupa FETEG, com essas possibilidades dessa discussão, desse debate para esse momento tão crítico que nós vivemos, e de compor, se assim a gente pode chamar essa reunião, essa mesa, né, com figuras tão importantes, com pessoas que são referências para mim, a Marley como escritora, como
assessora de imprensa, tive a oportunidade de trabalhar com ela na Secretaria Municipal de Cultura, na primeira gestão do Kleber, e foi muito bom. Ela sempre auxiliou em tudo que foi necessário, aprendi muito com ela nesse aspecto. O João é uma referência como bailarino, há muito tempo acompanha o trabalho dele junto com a Quasa, com o ateliê do Gesto. E o Hugo é a referência máxima para nós do teatro, assim, talvez em Goiás, de contemporâneo, de inovação, de alternativas que nós buscamos no teatro. Desde muito menino mesmo, eu acompanho o trabalho e sou um fã mesmo, confesso, e acho que me sinto bastante honrado com essa possibilidade de estar aqui, ouvindo ele, inclusive, assim, presencialmente, e conversar um pouco antes. Isso é muito bom. A gente, nesse momento de crise, a primeira coisa que nós pensamos em relação já é a alternativa, né? A própria virtualidade, essa situação que nós nos encontramos nesse momento de necessidade de transformação, de transportar as nossas atividades do meio físico para o meio online, para o meio virtual, já é uma necessidade de sobrevivência até, né? Sobrevivência dos artistas, não necessariamente da arte, porque a arte ela vai continuar existindo sempre. Ela já passou por outras pandemias, por outros pandemônios e tantas outras crises muito fortes que já abalaram toda a nossa humanidade desde sua história, desde sempre. E eu vejo a arte, na verdade, como uma catalisadora dessas situações, pensando mesmo como alternativas, como situações que nós podemos vivenciar, encontrar. A gente, no ano passado, nós montamos um espetáculo, Thiago, Sonho de uma Noite de Verão. Não sei se você acha que você não assistiu. A gente já, por exemplo, e não sabíamos da existência de um coronavírus ainda, provavelmente já existia, mas nós não sabíamos da existência dele. E a gente, por exemplo, como alternativas, a gente fazia uma interação direta com os espectadores através da rede. Então, quem estava online no teatro interagia com o espetáculo. Quem estava fora interagia, então, mesmo quem não estava dentro da sala de teatro, podia interagir. E a gente entregava máscaras, dessas máscaras mesmo de farmácia. A gente comprou, inclusive, na época, a gente conseguia comprar isso muito barato. O preço de uma máscara hoje era o preço do pacote inteiro, com 50, 100 máscaras. Então, a gente já distribuía isso. Meio que eu vejo a arte, na verdade, como essa catalisadora. A gente talvez até se tivesse sentido o que o Arthur chama de peste, a peste já havia contaminado parte dos artistas em algumas partes do mundo, e isso, de alguma maneira, contaminou o nosso trabalho, que a gente estava em processo criativo naquele momento. E fiquei muito, desde o convite, Thiago, eu fiquei muito pensando nessas situações. Aliás, desde que tudo começou, desde que a gente recebeu a possibilidade, e lembro que foi no dia 13 de março, não vou conseguir esquecer desse dia, tivemos esse decreto do governador aqui em Goiás. Desde esse dia, a gente está tentando elaborar situações. Nós sofremos isso um pouco antes, porque a gente tinha convidados desse projeto que nós estamos executando agora, a gente tinha convidados da Espanha, convidados da França, da Argentina, e esses convidados da Europa já passavam para a gente a situação tensa e caótica que estava por vir para cá, né? Então, ele já começa a falar assim, olha, você comprou passagem, mas eu acho que a gente não vai conseguir sair daqui. Como é que está a situação aí? Não chegou? Vai chegar? Como é que vocês vão reagir? Aqui está parado tudo. E como a gente continua em contato com eles, algumas alternativas vão sendo vislumbradas também de acordo com o que eu vou ouvindo de lá, né? Eles começaram agora, por exemplo, na Espanha, na França, na Alemanha, eles começaram a reabertura gradual das atividades, né? Uma das alternativas que se fala muito lá da reabertura ainda não reabriu, mas quando reabrir os teatros, quando reiniciarem os festivais, essas coisas, a primeira alternativa é a diminuição na quantidade de pessoas dentro da plateia, reduzir para 1/3 da capacidade. Parece que essa foi uma das primeiras coisas debatidas lá. Então, uma das alternativas no momento de uma situação assim, que a gente vislumbra vindo de fora, seria essa redução em uma parte da capacidade da plateia para assistir. É coisas para você poder continuar fazendo o espetáculo, né? Mas eu vejo muito mais, como o Hugo acabou de citar, eu vejo o teatro, a arte, na verdade, como um outro meio. A alternativa que a arte é para que a gente lembre que nós somos humanos.
Então, o teatro, a dança, as artes cênicas, de um modo geral, ela tem essa necessidade de nos colocar como quem somos, de nos retomar ao nosso mais primordial como ser humano, ao nosso mais primordial ritual, né, de entendimento do que nós somos. E quando a gente pensa, por exemplo, vislumbra muitas possibilidades diferentes de alternativas, às vezes algumas muito exclusivas. Eu acho até que nós já vínhamos numa vertente de pensamento de arte, de maneira como nós agimos, às vezes muito exclusivo. Nosso público é limitado. A gente tem problemas de alcançar um grande público, né? Tirando determinadas figuras da arte, né? Essas são minorias que são da massa, e normalmente é um tipo de arte que é uma arte mais comercial, que não tem nenhum demérito por isso, pelo contrário, mas eles conseguem alcançar a massa, e a grande maioria dos artistas tem já um problema dessa conectividade, digamos assim, com esse público. Então, pensar muitas soluções de reduzir o número de espectadores, para mim, é um problema também, porque você reduz ainda mais a possibilidade de ter pessoas assistindo, de ter pessoas acompanhando as manifestações. O que a gente mais precisa é de gente, né? E uma alternativa que eu penso, dessas todas, que eu acho que é uma viável, a primeira é aproveitar o momento máximo que tem para aproveitar. Primeiro, a gente está numa pandemia, e num pandemônio, como diz o Hugo, que a gente, no Brasil, vive algo pior. A gente enfrenta um vírus e enfrenta um governo caótico, né? Todos os dias a gente tem que, por mais que a gente evite fazer, eu não quero ouvir nenhuma merda que esse cara vai dizer, as pessoas mandam para a gente, chega pela janela, batem panelas, é impossível, a gente não tem como estar alheio. Ele chega, parece que o demônio realmente está saindo debaixo da cama para atormentar a gente, sabe? Assim, quase puxando os nossos pés. Então, é impossível ficar alheio a tudo isso. Eu sinto que muitos de nós artistas, somos muito sensíveis, estamos, sim, trazendo para todos nós, captando todas essas energias terríveis, e é difícil, muitas vezes, criar, é difícil pensar em criar, é difícil concentrar com essas condições, mas dentro dessa possibilidade, a gente tem que pegar toda essa energia, o que eu penso, mas quando a gente der conta, porque também a gente tem que entender que muitos de nós não vamos dar conta nesse momento, e o momento é mais para tentar sobreviver do que para tentar pensar em criar, mas se a gente conseguir, é criar. Fazer como o Hugo falou, pensar em criar algum espetáculo, pensar em criar maneiras de conectar com as pessoas, sabe? De alguma maneira. Por mais que a gente tenha discutido uma série de situações, vejo muita discussão, tipo assim, o teatro online é teatro, o teatro virtual, etc. Isso não é teatro, perde o efêmero. Eu acho que a discussão mais importante é fazer nesse momento, muito mais do que discutir se o teatro online é teatro ou não é, se a dança online é dança ou não é fazer, é manter as atividades. E isso dá a muitos artistas muito mais do que a sobrevivência de pagar as custas, muitas vezes, de conseguir algum tipo de cachê, que também precisamos sobreviver, mas dá aos artistas a possibilidade de continuar fazendo arte, continuar de alguma maneira encontrando soluções para uma sobrevivência. Eu vi que acho que o Norval comentou alguma coisa aqui, perguntando como tem sido essa experiência. É sofrível por um lado, porque assim como todos, nós somos alguns analógicos, outros imigrantes digitais, não somos nativos digitais, a gente tem uma dificuldade natural com a ferramenta de online, então a gente está aprendendo. Desde quando a gente começou em março, eu já experimentei uns 15 programas diferentes. Ontem mesmo a conexão numa live com a Sol, a Fernanda e a Joyce, caía frequentemente essa conexão por problemas do programa. Nós vivemos uma precariedade local de ter uma internet com dificuldades, que agora todo mundo usando fica ainda pior, as redes são precárias, a maioria dos artistas não possuem também boas conexões de internet. Nós não nos preocupamos durante muito tempo com essas situações, né? Eu ouço há muito tempo, acho que a Marlene, a gente conversou um pouquinho antes, de que isso que está acontecendo agora, que aconteceu de uma vez, era algo que a gente já esperava para um futuro próximo. Muitas vezes eu já ouvi, olha, o futuro da educação é semipresencial, parte à distância, parte local, e é uma realidade que a gente, de repente, foi obrigado a enfrentar. A arte também, né? O Renato Cohen já previa ou propunha esse tipo de conectividade com as grandes mídias nos anos 80,
quando nem existia redes sociais ou nem existiam essas possibilidades. Eu acho que a gente ainda tem muito a aprender com essas ferramentas. Acho que grupos muito importantes do mundo, como o Cirque du Soleil, no Brasil nós podemos citar algumas outras, por exemplo, na dança, a Débora Coker, são pessoas que usaram bem as ferramentas dos seus grupos em divulgação dos seus trabalhos, em como esses trabalhos já conectavam com as pessoas antes, que é a Netflixização, digamos assim, da cultura, e as pessoas gostam de saber mesmo o que acontece antes, né? Então, elas veem um espetáculo acontecendo numa rede dessa, isso leva o público a estar ali, assistindo depois. Então, eu vejo que essa também é uma saída que nós podemos encontrar para ampliar o público também para um momento pós-crise, em que nós tenhamos que voltar aos teatros, para que as pessoas vejam, nossa, aquele artista é o mesmo que eu vi lá no YouTube, é o mesmo que eu vi lá no Instagram, vou lá assistir o espetáculo. Temos muitos youtubers que não eram artistas, que lotam teatros, né? E são ferramentas que nós não podemos deixar de pensar nelas como possibilidades de ampliação desses horizontes. E mesmo artes que se conectam em diferentes espaços, tempo, com a presença ou não do público ali, né? Eu acho presença física, porque quando o público está assistindo, as pessoas viu o Wellington, o Norval, o Júlio Van, estão todos aqui, a Adriana Veloso, a Adriana Brito, que bom que a gente pode falar com eles. Hoje eu não vou poder ouvi-los, quero ouvi-los, estou com saudade de todos. Queria estar numa mesa de bar com todos, tomando uma cerveja, com o Hugo, com todos, com a Marley, com o João. Mas enquanto a gente não tem essa possibilidade ainda, que bom que a gente tem esse lugar para debater e também para prospectar possibilidades, né? Para pensar como nós vamos sair desse lugar. E eu acho que uma das saídas é a semipresencialidade. É a gente pensar que a arte ela vai estar nesse lugar também da semipresencialidade, do físico, né? Tem pessoas que estarão presentes fisicamente e outras que estarão fora. Já vi gente propondo drive-in de teatro, de cinema, voltando também com muita força. Tem muitas possibilidades. E tudo isso, para mim, também me dá uma sensação de semipresencialidade. Acho que é isso. Eu fico meio angustiado com isso que tu está falando, porque, primeiro, em Europa se está abrindo já, mas se está abrindo para monólogos. Ou seja, os festivais já viraram monólogos. Agora o teatro vai virar também monólogo. É brutal, é uma angústia tremenda para quem quer trabalhos como os que fazemos nós, digamos, trabalho de grupo. Que para mim é a essência do teatro. Mas, enfim, eu fico meio apavorado porque tudo o que eu visto filmado dos meus trabalhos, eu detesto. Porque para fazer algo que valga a pena, tem que ser feito para isso, para esta linguagem. Não pode ser pensado como teatro. Teatro filmado sempre é horrível. Cada vez que você vai ver algo que você fez, que você amou, diz: que merda, que porcaria, não gosto, que saco. Claro, porque é outra história. De repente é terrível isso. Oh, Marley, desculpa, este é o tempo. Fique à vontade, mas eu ri porque eu me lembrei de uma coisa. Quando eu era pequena, eu comecei a fazer teatro com 2 anos de idade e parei com 17. E quando eu era pequena, às vezes chegava alguém, queriam que eu declamasse para as pessoas. Eu falava assim: eu não declamo se não tiver gente. Eu não declamo se eu não subir em um banquinho, pelo menos. Sabe? Então, para mim, teatro é calor. Sabe? Eu entendo perfeitamente. Tudo que eu já vi, teatro em vídeo, eu não gostei também. Marley, assim, super interessante o Hugo já ter passado a palavra para você. A gente está nesse momento iniciais de apresentação, né, e dessa fala de vocês sobre as inquietações que vocês estão vivendo nesse momento. Tenho pensado também, você está aqui como representante, além como você, escritora, jornalista, né, uma pessoa da comunicação, você está aqui também como conselheira municipal de cultura, o nosso contato mais orgânico com a Secretaria Municipal de Cultura também. E o que você, como pessoa, como profissional, como indivíduo,
como conselho e também o que você tem visto a Secretaria Municipal de Cultura pensando de editais emergenciais ou de ações relacionadas à pandemia para colaborar com o desenvolvimento da arte e cultura nesse momento, assim, o que você tem pensado de alternativa, como é que você tem vivido, e fala um pouco da sua trajetória também, para a gente conhecer um pouco mais de você. A minha trajetória é simples. Eu fiz teatro, comecei com 2 anos de idade, fiz uma das pastorinhas na aparição de Nossa Senhora de Fátima, ou seja, eu fiquei ajoelhada 1 hora num tijolo com capim, e aquilo coçava a minha perna pra caramba, né? Então eu me recusava a ensaiar. E eu cheguei a tomar uns bons tapinhas da minha mãe, porque eu falei que eu só ia ensaiar se fosse com a roupa, porque a roupa era comprida, então não coçava a minha perna. Mas, no final das contas, eu fiquei 1 hora parada, feita estátua, enquanto a missa acontecia. Mas, quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha crescido, eu continuava com a voz infantil, então eu desisti do teatro. Cheguei a passear pela Companhia Cici Pinheiro, né, que ela era amiga da família, meu pai era contador dela, então, mas não me envolvi com teatro. Fui fazer faculdade, e da faculdade eu comecei a trabalhar com cultura. Eu fazia o 2º caderno no Jornal Popular durante 6 anos. Depois eu fui para Brasília e acabei voltando para Goiânia, mas sempre envolvida com a área cultural. E a minha pós-graduação é em História Cultural. Eu trabalhei em música, eu sou a pessoa mais desafinada do mundo, mas eu sou uma historiadora em música. Então, é uma parte das coisas que eu fiz. Eu estava ouvindo vocês e bastante preocupada, porque como eu trabalho hoje com políticas públicas, né, para a cultura, embora representante das artes cênicas, eu represento todas as áreas, né? E teatro sempre foi o meu queridinho do coração, é o teatro. E o que me preocupa no mundo virtual é como o artista vai sobreviver. Essa é uma das questões que realmente me deixa bastante preocupada. No mundo inteiro, o artista vive com dificuldade. Você encontra nos metrôs na Europa artistas excelentes, certo? Que estão ali com o chapéuzinho. E isso me deixa triste, sabe? E o mais triste é que, embora conselheiros, né, nosso conselho é um conselho bastante preocupado com a categoria toda, né, com os artistas, e a gente consegue fazer muito pouco, sabe? Hoje, tudo se resume à lei de incentivo social, sabe? Então, nós não temos mais aquele projeto em que você faz aquilo que você tem vontade, sonha, e que o poder público vai lá e banca para você, né? Não tem. E educação como cultura, ele precisa de incentivo público, sabe? Porque num país como o nosso, onde falta dinheiro para tudo, né? Onde 60% da população é pobre e uma grande parte está abaixo da linha da miséria. Então, dinheiro para a arte é uma coisa difícil. Mas nós temos muita corrupção aí que poderia estar sendo conduzida, de alguma forma, para uma coisa mais produtiva. Então, o que eu vejo hoje nesse pandemônio, gostei do termo, viu? O que a gente vê hoje nesse pandemônio é uma tristeza. Eu, de alguma forma, esperava que a tecnologia fosse trazer alterações. Mas, me lembrando do Benjamin, que fala muito bem sobre a aura, né, da obra de arte, eu achava assim, olha, o teatro vai estar salvo nessa questão de tecnologia, porque a gente sempre vai querer o calor, a gente sempre vai querer o relacionamento, né?
nessa altura eu não esperava um Covid. Então, o Covid, eu acho que o João Bosco falou bastante, é um momento para a gente lembrar que somos humanos, que o artista é humano e principalmente que a gente precisa de fazer grandes mudanças. Ficar em casa, trabalhar em casa, não é de tudo ruim. Diminui fluxo de carros, trânsito congestionado, né? A questão de horário, mas nós ainda temos aquela cabeça pequena para viver nesse mundo. Então, eu acho também que a pandemia, que mata velhos, vai matar muitos velhos. E o mundo vai poder andar. É uma coisa estranha, eu estou me lembrando do João Bosco, quando eu assumi pela primeira vez o conselho, né? Que ele falou assim, é um conselho de velhos. Realmente, era um conselho de velhos. A maioria das pessoas já eram bem velhas. Mas o velho de tudo não é descartável, ele tem experiência, né? Ele tem aquela compreensão, aquela paciência que o jovem não tem. E nós temos no jovem justamente isso, essa energia, essa vontade de mudança. Foi por isso que no começo, que a gente estava conversando off, eu disse, eu ando cansada. Ando cansada porque a minha trajetória vem. Eu tenho 65 anos, né? Tenho 43 anos de jornalismo e tentando mudar, e a gente vê poucas mudanças quando se fala em política. E eu também vou fazer aqui um desabafo, porque eu trabalhei bastante na época das conferências, no sentido de fazer mudanças na nossa Constituição. O artigo 215 e 216, ele foi altamente transformado. Eram garantias constitucionais, mas nós não podíamos prever um Bolsonaro, né? Então, para ele, Constituição não existe, né? Houve todo um trabalho político, foi um trabalho que eu posso dizer, porque eu não sou petista, embora esteja me tornando petista, né? Por uma questão de posicionamento mesmo, que não dá para encarar esse pandemônio todo, né? Com esse governo que nós estamos tendo. Então, nesse período, a gente trabalhou muito e trabalhamos na realidade, nós trabalhamos sem paixão política. O que nós queríamos, o que nós precisávamos era ouvir os artistas, saber o que eles queriam e colocar isso como garantia constitucional. E, de certa forma, eu também me decepcionei um pouco com os artistas, porque, de alguma forma, eles pensavam muito não numa coisa pública, não na política pública, mas pensavam muito mais naquilo que estava em torno do umbigo dele, aquilo que era o interesse dele. Então, podemos ter perdido a oportunidade de ter colocado ainda mais garantias nas nossas conferências. Mas é isso. Eu sou jornalista, eu sou mais de perguntar do que de responder. Falar 10 minutos sem parar, para mim é uma coisa extremamente complicada. Mas alguém quiser fazer alguma pergunta, estou pronta para responder. Principalmente como conselheira. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas. O João Paulo ainda vai se apresentar também, falar um pouco desse momento que a gente está vivendo. Nesse momento, também algumas pessoas estão acompanhando a gente, fazendo perguntas pelo YouTube. E logo a gente também vai abrir para as perguntas e a gente tem uma conversa mais solta, viu, Hugo? E aí os áudios vão estar todos abertos, a gente vai falar a gente vai num diálogo solto. Eu queria que você, João Paulo, falasse um pouco aí da sua trajetória, da sua experiência, como você também tem vivido esse momento de pandemia, quais são as alternativas, soluções que você tem encontrado, e o que você tem visto também, né? O João Bosco Amaral falou de várias sugestões, várias alternativas que as pessoas têm experimentado e pensado. Essa própria experiência da virtualidade também
tem sido permitido ou para quem tem uma reserva de recursos em caixa, ou como no nosso caso aqui, eu estou fazendo, seria uma oficina presencial, isso aqui que eu estou fazendo, e eu estou dedicando meu tempo, tudo bem, 100 vezes mais do que era a oficina era uma oficina de 20 horas, eu estou gastando 200 horas filmando, chamando gente, organizando, editando, porque tem 21 aulas também, de 10 minutos, que somem 10 minutos para ver quantas horas de oficina que eu dei, né? Tenho que dar muito mais, produzir muito mais material. Mas tem sido uma grande oportunidade também de investigação desses meios digitais. Como é que você tem visto isso, João Paulo? E quais são as alternativas, que eu já ouvi falar também de testagem em massa, com retiros também para dar oficinas, ou João Bosco, como é que seria um sonho de uma noite de verão em versão expandida, 5 dias, faz testagem de 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, leva para uma chácara com cachoeira, eu vou estar entre eles, e passa alguns dias junto com essas pessoas que vão estar devidamente testadas. Existe essa possibilidade? Como é que seria? João Paulo, fala um pouco sobre você, sua trajetória. Primeiro, queria agradecer a todo mundo, né, principalmente o Thiago, por ter feito esse convite, e eu fiquei sabendo das pessoas que estariam comigo hoje de manhã, assim, de tarde, e fiquei assim extremamente lisonjeado mesmo, assim, principalmente pelo Hugo, né, e também pelo João Bosco. A Marley eu não conhecia, né, primeira vez que eu estou podendo trocar um pouquinho com você. E, enfim, para quem não me conhece, eu sou da dança, mas eu tive um pezinho no teatro. Na verdade, o que me encantava no teatro era o trabalho de corpo do ator, né? E aí, a partir daí, eu tive um acidente de percurso que eu virei ali à direita e fui para a dança. E aí, no meio disso, né, eu sou mineiro, eu fui morar no Rio, e aí lá eu fui fazendo estudos, né, universidade, fiz escola da Angel Viana, e fui trabalhando com companhias e grupos, e a minha aproximação com Goiânia veio através da Quasa, né? Eu queria dançar na companhia, e a partir de um momento eu consegui fazer esse caminho acontecer. Então, esse ano vai fazer 10 anos que eu estou morando aqui já. E no meio desse percurso, né, eu tinha, ao longo dos meus processos, um trabalho autoral, assim, né, independente de trabalhar com outro diretor, né, independente de juntar pessoas para trabalhar, eu tinha um desejo de desenvolver um trabalho, assim, né, e propor histórias, né, propor coisas. E no meio disso, eu nunca estacionei isso, né, eu nunca paralisei isso. E aí, vindo para a Quasa, eu fui caminhando com esse trabalho paralelamente, e a gente teve aquela paralisação da companhia, né? E foi quando eu olhei junto com o Daniel, né, para o que a gente estava fazendo, falou assim, não, vamos investir nisso aqui. E a partir daí a gente, né, inaugurou o Ateliê do Gesto, mais do que ser um trabalho de 2 artistas, mas como um projeto, né, mais assim, que abarcasse outras coisas. E a gente foi super bem recebido, né? Goiânia é uma cidade que me recebeu super bem. Eu tenho um carinho grande aqui pela cidade, até pela proximidade com Minas, né? E eu fiz muitas amizades aqui, pessoas que eu admiro demais, enfim. Sou super grato a esse acolhimento, né? Tanto da classe artística quanto de todas as pessoas que passaram pela minha vida aqui e me atravessam até hoje e me modificam, né? E assim, Thiago, eu vou ser muito sincero, eu estou extremamente, assim, entre aspas, em pânico, porque acho que como o Hugo falou, né, e ele se colocou, acho que essa palavra vem bem a calhar, é um pandemônio mesmo, né? Eu acho que eu estou ainda entendendo o que está acontecendo. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, né? Eu não lido muito bem com isso tudo, mas
não tem jeito, a gente está aí, a gente tem que se jogar nesse lugar para se posicionar também. E eu acho que o que a gente vem fazendo, a gente que eu digo, é as artes, né? A gente vem sendo rechaçado aí por diversas pessoas que estão aí nesse governo. Fica aqui um pouco do meu protesto aqui contra esse governo genocida aí de tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, pensando aqui agora, né, em toda essa relação que o coronavírus nos colocou, né, nesse isolamento, nesse cárcere, eu acho, como o Hugo pontuou, tão bem pontuado, adorei essa imagem, porque é basicamente isso, né? A gente quer se colocar junto, a gente quer estar junto, nosso trabalho é esse calor, né? Esse envolvimento. E a gente está de mãos atadas, assim, a gente não tem como mais ter isso, né? Pelo menos eu não estou conseguindo vislumbrar isso durante esse ano. Tipo, não vai ser possível, né, fazer o que a gente vem fazendo e vem lutando, e muita coisa foi assim desmoronada ou colocada em suspensão. E pensando nessa ideia, né, e principalmente uma palavra que vem me rondando bastante esses dias, que é a resiliência, né? Então, como ser resiliente em momentos como esse, que é o que nos resta também, né? Porque a gente precisa existir. E é isso, né? Essa incapacidade da gente se colocar, essa incapacidade da gente ir para a rua protestar e a gente se manifestar com o que a gente tem, com o que a gente é, corpo, né? Nesse embate mesmo, eu acho que é isso, é se entender esse novo momento, esse novo ambiente virtual. E aí, vivendo um pouco isso, né, vai fazer 2 meses que eu realmente não estou saindo de casa. A minha relação era muito, né, assim, o nosso grupo, a gente foi interrompido, né? Estava até falando com os meninos antes, era um coito interrompido, porque a gente estava à beira de uma estreia de um infantil de dança, ia estrear dia 4 de abril, e a gente se viu assim, não vai ser possível, cancela tudo. Então, a gente ficou meio que nesse lugar suspenso, tentando entender tudo e falando com todas as pessoas, né? E para não chorar o leite derramado, né? O que a gente faz com isso, né? Como que a gente se projeta, como que a gente faz alguma coisa acontecer diante disso tudo? Aí vem aqui até um posicionamento que, assim, eu acho, assim, felizmente a gente foi e teve uma aprovação no Fundo de Cultura e a gente conseguiu, né, fazer algum tipo de manobra para poder continuar existindo nesse lugar de grupo. Mas, assim, somos privilegiados dentro de um cenário que não abarca todo mundo. Então, isso é muito preocupante, né? Assim, já me preocupava muito essa história de sobreviver e viver somente a partir dos editais, né? Isso é uma coisa que me aflige muito e que me deixa bem preocupado, quase que numa sensação, então, para existir, é só com essa verba, só a partir disso. E vendo hoje em dia que várias medidas vão ter que ser tomadas daqui para frente, para a gente poder até voltar a ter esse convívio social. Primeiro, que se abrir o teatro amanhã e a gente tiver uma experiência ou vier um grande nome, as pessoas não vão querer ir. As pessoas vão estar temerosas de ir para um teatro, né? Então, assim, eu também fico me perguntando a todo dia, assim, o que é possível e como vai ser possível fazer com o que a gente vem fazendo, né? Que é arte,
que é se colocar nesse lugar do enfrentamento, da melhor maneira que essa palavra possa ter, de força, que é esse embate e até esse envolvimento do que a gente faz perante a política, eu não sei responder sobre isso. É muito... Parece que eu estou nesse limbo e indo junto com essa massa, sem conseguir parar para projetar e pensar o que pode ser feito. Porque a gente está pensando, eu particularmente, no como eu vou viver daqui a 4, 5 meses. Então, assim, eu, além da dança, né, eu trabalho com aulas, eu trabalho também dentro de um estúdio, e eu estou me colocando assim, e me achando também nesse lugar, desse online, dessa projeção aí de uma aula virtual. E eu tenho visto também que, para além de uma reclamação aqui, né, não estou querendo só colocar um ponto negativo nisso, pelo contrário, eu tenho visto que as pessoas também estão muito generosas, elas estão querendo muito também. Então, parece que tem um espaço em que tanto quem propõe e quem está querendo, existe essa, igual a gente aqui com esse embate da rede, né? Você mesmo, João, falou ontem dessa rede que teve 1000 problemas de uma conexão, mas aposto que as pessoas estavam ali querendo e entende esse movimento. Então, tem muito esse lugar do desejo, e que eu acho que é esse desejo também que vai fazer a gente achar outros caminhos e outras formas de fazer com que o que a gente vinha fazendo vai ter que ser atravessado, vai ter que ser modificado. Não vai ter... eu também não... Eu lamento muito, né, tudo o que vem acontecendo e como tudo é feito, mas, ao mesmo tempo, eu fico tentando exercer e me exercitar. Será que eu também não estava colaborando para que tudo isso acontecesse? Não sei, eu também fico me sentindo responsável quando muita coisa também vem acontecendo e como que eu posso me colocar no lugar desse outro, né? Então, vou dar aqui um depoimento também de uma ação que eu comecei a fazer, até por uma relação que eu tenho, né? E porque eu também, no meu processo de formação, foi muito assim, né? A gente não tem muita grana e muitas pessoas me ajudaram. Eu tive aulas de graça com várias pessoas, né? Muitas pessoas me acolheram, né? E eu que comecei a dançar à tarde, então isso era quase que um problema, é quase que assim, eu tinha que correr atrás do tempo perdido. E eu tive muitas pessoas solidárias, assim, me ensinando, querendo me ensinar, e eu ali. Então, nesse momento em que hoje eu olho um pouco e falo assim, nossa, eu posso, agora nesse momento, se eu posso, por que não eu não vou fazer, eu não faça isso com o outro? Então, eu até abri umas aulas online, assim, meio que para ajudar, né, principalmente os bailarinos, né? E eu tenho tido umas notícias e umas notícias assim, uns retornos, né? As pessoas muito buscando muito, e o que nos possibilita também uma coisa que é muito interessante é essa conexão com pessoas que estão do outro lado da cidade. E aí eu coloco esse outro lado da cidade uma dimensão geográfica assim, que está para além de pegar o carro e dirigir 2 horas. É gente que está fazendo e que está procurando se encontrar com gente que está lá no norte, gente que está no sul, gente que está em outro país, né? Então, assim, eu estou tendo umas experiências que têm me surpreendido com esse lugar e eu tenho gostado bastante, assim. Então, é um lugar que eu estou cultivando com essas pessoas. Até já pensei, já falei com elas, assim, que mesmo que se acabasse, a gente voltasse a ter os encontros, eu ia continuar preservando esse espaço online, como espaço de troca, porque é um lugar que eu estou aprendendo também um monte de coisa, assim.
E principalmente o que me emociona, até semana passada a gente deu um aulão, porque até então os projetos não eram projetados para serem virtuais, pelo menos os que eu faço, eu e Daniel enquanto ateliê, todos são presenciais, todos são no corpo a corpo, todo mundo se pega no projeto, sabe? De pegar o outro mesmo para fazer. E aí, nesse sentido, foi até emocionante de ver, assim, declaração de pessoas, assim, no final de uma experiência, né, de um aulão que a gente promoveu semana passada, e eu até fiquei bem emocionado, assim, com a disposição que as pessoas se colocavam, né, até as pessoas se abrirem no espaço de intimidade delas, assim, abrir a casa delas do jeito que for, sem muito arranjo, a coisa ali e a pessoa querendo estar ali junto, naquele momento. Então, acho que tem muito a ver essa relação do estar semipresencial, né? De estar ali, às vezes, fazendo, mas tem gente de fora vendo também. Então, eu não sei muito responder essas perguntas, porque eu também parece que eu estou nesse limbo, querendo entender também, e eu estou ouvindo muitas pessoas. Eu acho que eu aprendo muito com a experiência dos outros, assim. Então, ouvir um pouco o Hugo falando, né, a Marley trazendo um pouco da experiência, o João também, eu acho que me ajuda também a localizar e a ver e a sentir que a gente também não tá sozinho, né? Tá todo mundo no mesmo barco. João, você E acho que é falou... isso. Eu acho que eu prefiro agora, assim, talvez a gente bater uma bola, assim, um pouco, sabe? João, você falou sobre esse espaço de privilégio também que nós estamos, esses artistas que conseguiram, né, receber o Fundo de Apoio à Cultura da lei do FAC Goiás de 2018, né? O FAC 2019 e 2020 nem foram lançados. Deu problema no início da live, mas esse meu tempo que eu estou dedicando, que seriam 20 horas, e agora estão 200, 300 horas de edição e conexão, apesar do trabalho de vocês aqui hoje, nesse diálogo ser voluntário, o Ocupa FETEG, que está também fazendo a manutenção e a revitalização do espaço da Federação de Teatro de Goiás, os 25 grupos envolvidos, com suas 25 oficinas que seriam presenciais, agora tem a possibilidade de ser online. É uma abertura da Secretaria Estadual de Cultura. Só são possíveis essas ações graças ao Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Eu fico pensando, nós, nesse lugar de privilégio, né? Qual que é a missão que nós temos e o quanto pode ser negativo nossa passividade e paralisia nesse momento, muito justificada por ser um momento terrível, mas qual seria a nossa missão nesse lugar de privilégio que a gente se encontra hoje, e inclusive com aqueles que ou não receberam do Fundo 2018, do Fundo 2017, 2016, 2015, ou já estavam fora disso de qualquer maneira, não tinham esses recursos, entendendo que as políticas públicas para a cultura e arte sempre estarão um passo atrás, porque sempre estarão gerando, quanto mais fomento se tem, mais vai ter gente trabalhando, e alternativas a gente sempre está buscando, porque nem sempre a gente consegue ter acesso a esses recursos públicos. Hoje, o Júlio Van estava falando que teve um bug na rede internacional de internet, então parece que esse momento também é um momento histórico para o desenvolvimento da internet também, que ela está mais atrás do que ela poderia estar, né, na rede global. A tecnologia já está muito mais desenvolvida do que o que chega para a gente. Se isso também não é uma grande oportunidade para a gente forçar o governo e as empresas a investirem muito mais em inclusão digital e desenvolvimento da internet, a chegada desse mecanismo a mais gente, se isso não seria, inclusive nesse momento, um direito fundamental de qualquer ser humano. Essa coisa que o João Bosco falou sobre a hibridez entre experiência digital e experiência presencial parece ser uma contribuição, entendendo que o teatro também vem vivendo uma crise desde o surgimento da TV, pela sua incapacidade de conexão com as novas mídias que vieram surgindo.
como é que a gente poderia utilizar esse momento como uma grande oportunidade, também mesmo voltando para o encontro presencial, como a gente, ao mesmo tempo, poderia expandir essa realidade, né? Aumentar essa realidade, podendo também atingir mais pessoas e se comunicando com essas novas realidades e novos meios. Daqui a pouco a gente vai abrir a conversa para a roda, mas antes eu vou fazer algumas perguntas que o público em casa estão fazendo para vocês, e aí eu abro todos os áudios. A pergunta da Cia Sem Nome de Teatro é: João, o João até já respondeu e está perguntando como está sendo você realizar apresentações cênicas no modo virtual. Depois você pode falar mais um pouco, João. O Daniel Pires: como pensar atualmente formas de ação para questões como a falta de recursos, o reconhecimento da profissão do artista e a alimentação do público, e a limitação de público? Essas questões estão ainda mais latentes agora. Sasha Witkowski: teatro, dança, música e outras artes é calor. Mas um momento em que o calor não é possível, o possível é este virtual somente? Caso sim, como perceber e contribuir sem perder a essência do calor real? Uma outra questão é o excesso de atividades culturais gratuitas. Temos que ver como isso afetará no panorama pós-pandemia. O público vai querer pagar? Essa é uma questão também do Júlio Van em várias conversas nossas, como monetizar estas atividades digitais, como tornar elas rentáveis, gerar dinheiro e subsistência dos artistas também. Quem mais está fazendo coisa ou é gente que tem reservas financeiras ou é gente que tem ainda um resquício de apoio público, como é esse projeto, né, apoiado pelo FAC, pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. O Wellington Dias, nosso conselheiro estadual de cultura pela cadeira de artes cênicas, pergunta: entre obra de arte e blogueirização, entretenimento, como será para o público esse entendimento entre trabalho artístico que precisa ser pago, pegando a deixa do Sasha? E o Sasha falou: parabéns, Federação de Teatro de Goiás. Daí pergunto: não está sendo interessante este canal para esse tipo de projeto? Penso que sim. É a criação de uma nova linguagem. Muito interessante também, porque foi uma abertura dentre as poucas ações que a Secretaria Estadual de Cultura conseguiu implementar, foi abrir os projetos para que a gente pudesse pensar, né, alternativas à virtualidade. E agora a gente tem pensado estar nesse lugar também de contribuição ou de mais instigação ou de puxar outros artistas para essas conversas também. Agora eu abro para vocês poderem falar livremente. Hugo, Marley, Cia Opes, João Paulo Grois, é com vocês agora. Be free. Eu queria falar uma coisa que a Marley tocou e que de alguma maneira o João Paulo também tocou. E esse fato que eu acho ainda nós podemos desfrutar da liberdade. Nos 80 anos de vida que eu tenho, que são 80, eu posso perceber, casi como con un sentimiento de culpa, a veces un pouco, é que quando há liberdade, a gente não se cuida. E só se cuida quando perde ela. Uma coisa que falou Marley muito claramente é dizer: nos olvidamos de lo que é ser público, nos olvidamos de lo que é educar quando estamos em liberdade, nos olvidamos do compromisso que temos com uma classe. Então, realmente eu me sinto a vezes culpado de algumas coisas. Não muito, porque a minha cabeça sempre foi diferente. Eu me eduquei no teatro independente, eu trabalhei a vida inteira para fazer teatro, não vivi del teatro. Então, essa é uma experiência absolutamente diferente. Hoje em dia, as pessoas saem de colégio, de uma universidade e imediatamente querem ser reconhecidos na profissão. E eu acho fantástico isso, porque é uma profissão. Mas a mim me custou sempre
estar dependiendo del Estado para falar mal del Estado. Sabe? Por que que dependo dele se ele está mal? Sabe? Entonces, en este momento, yo siento que sí, existe nueva forma, va a existir, vamos a sobrevivir, vamos a hacer una cantidad de cosas, pero lo que tiene que trocar es la sociedad, o que tiene que trocar es un pensamiento, o que tiene que trocar son los gobernantes, lo que tiene que trocar es algo que absolutamente, estamos en un fin, la tierra está respondiendo. Hay patos paseando por los Champs-Élysées. Hay vacas caminando por el medio de las ciudades. Hay bichos saliendo de las tumbas de ellos. Porque la tierra está mejor. Porque el ar está mejor. Entonces, ¿hasta cuándo será que estos gobernantes no entienden eso? Lo que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo lo que llamamos de adelanto va a terminar en 40.000 epidemias? ¿Y cómo vamos a sobrevivir todas ellas? Porque esto no termina aquí. Es terrible, pero no termina aquí. Va a vivir otra. Y va a vivir otra. Está cada vez peor la cosa. Un mundo está cada vez peor. La cabeza de las personas está cada día peor. Un pensamiento... Oye, si estuviera abierto para gritar en la rúa, esas 2.000 personas que están festejando este gobierno, no serían 2.000, serían 30.000. Y eso, la mayoría de ellos, porque todos los demás están un poco adormecidos por esa máquina que estamos intentando salvar y salvarnos en ella. Es un mundo de contradicciones terribles. Es un momento de contradicciones terribles y estamos viviendo eso. Pero si no troca la sociedad allí, nosotros no vamos a trocar. Es imposible. Es imposible. Lo que tiene que trocar es un pensamiento público. Lo que tiene que trocar es eso. Y tener una educación pública. Pregunta para un menino de 12 años, de 13 años, cómo éramos nosotros, lo que recibíamos como heranza políticamente. ¿Y qué es lo que reciben ellos hoy en día? Nada. Nada. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Realmente, para mí es lo que más me preocupa, realmente. Y Marley tocó en eso muy bien. Y João Paulo también tocó en eso muy bien. Yo me siento a veces un poco culpable de estar dependiendo de algo que eu não gosto. Mas, Hugo, essa culpa que nós carregamos, todos nós, muitas vezes eu tenho refletido muito sobre isso. Estou vendo os comentários aqui também, Thiago, até alguém está falando que seu microfone está baixo, viu? Tá dando para ouvir. Essa culpa não é nossa, Hugo, como artista, sabe? Nós estamos sempre correndo atrás. Por exemplo, você é um cara que eu acho que é artodiano total, por tudo que eu já assisti, ouvi e acompanhei seu. É algo que existe numa sociedade como a nossa, que a gente está sempre correndo atrás de encher a barriga. A nossa arte é uma arte que a gente tenta, dentro das condições precárias e mínimas, porque o teatro está em crise, não é de hoje, a arte está em crise, não é de hoje, a dança, todas essas artes não estão em crise. Essa crise começou em março. Essa crise ela existe, acho que desde o surgimento da humanidade. O artista está sempre atrás, na verdade, de sobrevivência, né? E muitas vezes a gente não tem tempo de disponibilizar, de fato, para a criação, de fato, para poder, inclusive, pensar em como alcançar o público de maneira eficiente, para que esse público tenha consciência, uma consciência real de humanidade, né? Porque nós, artistas, em geral, nem todos também, mas a gente tem um pouco dessa sensibilidade de uma consciência humana, de que o mundo é muito além de nós,
sabe? As pessoas, a gente está vivendo num tipo de sociedade frenética que não para refletir sobre a sua própria existência, e a arte é um desses meios para isso, mas, em geral, as pessoas não fazem, e o que a gente produz não alcança as pessoas. O que alcança, que é isso que eu dizia de uma arte de massa, o que alcança é justamente o que impõe esse tipo de freneticidade, digamos assim, para que as pessoas continuem sem refletir sobre elas. Por isso, um momento de isolamento desse, que nos obriga a trancar em casa, num país como o nosso, que é um país caótico, as pessoas não conseguem, elas estão na rua. Hoje tinha manifestação de gente idiota pedindo para saírem às ruas, para ficarem doentes, para contaminarem outras pessoas. Ou seja, a gente vive vírus piores do que o vírus da Covid, né? Porque são pessoas que querem espalhar a doença e doenças piores. Pandemônio. É uma crueldade, uma violência que inclusive, é difícil. Eu tenho acompanhado muitas coisas que é difícil a gente transpor para a arte até. Eu acho que tem uma série do Netflix que diz que vai parar de transmitir, que é Stranger Things, porque diz que a realidade já ultrapassou todas as possibilidades de coisas estranhas que eles poderiam transmitir através de ficção. Mas, João, eu acho que, ademais de pensar, como você disse, de que a gente, na maioria, pensa em encher a barriga, certo? Eu acho que há coisas, por exemplo, como pode ser? Ninguém confiava na remontagem de Saltimbanco se eu dizia, é a obra mais revolucionária que eu já dirigi e que continuo fazendo do mesmo jeito. Entendeu? Então, nadie acreditava que ia ser um sucesso. Pois, 20.000 pessoas. 20.000 pessoas que saíam de teatro a los gritos, que seguían cantando en la rúa, que seguían... Entonces, eu me siento feliz. Me siento feliz porque eu acho que estou acordando algo de lo que eu necessito. Entendeu? Não estou fazendo algo que decore minha vida. Não estou fazendo algo que me traga um retorno financeiro ou que para estar bem-vindo quando ele chega. Bem-vindo. Pero lo importante es darle a las personas lo que las personas quieren, lo que las personas necesitan oír. Y cómo impulsionarlas a esa energía. Y no abandonarse en meu entretenimiento y el entretenimiento del otro. Tenemos formas diferentes de encarar a arte también. Y tenemos formas de encarar a nuestras profesiones. De alguna manera. Es decir, yo acho que no podemos olvidarnos de eso, no nos podemos olvidar de lo que es presente. No nos podemos olvidar que esos idiotas están saliendo a la rúa y nosotros no. Sí. Como você falou agora. Es terrible, pero hay que impulsionarlo. O sea, alguna cosa tiene que haber. Alguna cosa tenemos que hacer. Por eso que te digo que yo acho que para mí es mucho más un problema humano, realmente, que no un problema de cómo es que voy a sobrevivir a esto. Voy a sobrevivir a esto como sobreviví a todo hasta ahora. Posso entrar? Eu acho pertinente essa sua fala. Eu também vivi uma ditadura. Eu comecei minha profissão numa ditadura. Eu estudei numa ditadura, eu fiz faculdade numa ditadura. Eu fazia um programa de música clássica para a rádio e eu tinha que mandar o script para poder ser aprovado pela Polícia Federal, por pessoas que nem sabiam o que era música clássica. Tá? Então, de alguma forma, eu acho que a arte, quem usou esse termo foi o Paulo Gross, ela exige, e sempre exigiu, resiliência, sabe? Então, é uma questão que eu acho que nós vamos viver sempre, mas é da arte que a gente espera que venha a grande reação, sabe? Porque o artista é o que vai terminar dessa Covid, Não tem mais voz. As mesmas coisas.
certo? Por quê? Porque eu só poderia falar o que o dono do jornal queria. Claro. Certo? Se eu pego só dinheiro do Estado, como é que eu vou sobreviver só com ideia? Sim, mas a gente tem que pensar uma coisa que está todo mundo comentando aqui no YouTube, que é legal. Nós estamos numa situação de privilegiados. Acho que o João falou também. Nós estamos numa situação de privilegiados em uma série de aspectos, porque a maioria está trabalhando com algum tipo de recurso público, né, seja através de do que o conselho paga, do que o fundo pagou de algum projeto, do que qualquer grupo. A gente está nessa situação. Eu acompanhei, tem então uma campanha muito bonita realizada pela Aviva Produtora, a Marci, que está acompanhando a gente, ela é uma dessas pessoas que está realizando essa campanha, que está arrecadando cestas básicas para as pessoas e distribuindo para artistas necessitados, por exemplo. E o Brandão entrou em contato comigo, pedindo para que eu ajudasse a divulgar tal, e eu fui fazer isso na segunda-feira, eu fui divulgar para as pessoas, olha, ajudem, vamos arrecadar cesta básica e tal, e quem precisa, não tenha vergonha de falar. Por favor, peça aqui. Eu tive, infelizmente, pessoas que, inclusive, trabalharam comigo, do circo, são famílias tradicionais de circo, com pessoas com quem eu já trabalhei, tive a oportunidade de fazer trabalho, que estão passando fome. Essas pessoas não têm nem comida. Aí eu fui falar com essa pessoa, porque ela mandou uma mensagem que ela estava no computador de alguém, aí eu falei assim, me dá o seu contato telefônico para a gente poder marcar o local para você pegar essa cesta básica. Ele falou assim, eu não tenho como, porque eu não tenho como colocar crédito no celular. E as empresas multimilionárias, Claros, Nets e etc. da vida, que o Thiago está falando de internet, essas empresas não disponibilizam a bosta da internet para as pessoas. Quando a gente está falando nessa situação e que a gente está aqui falando de uma arte, etc., que a gente tem como salvar, 20 mil pessoas no universo de 220 milhões no Brasil é nada. Pessoas, enquanto a gente está falando realmente disso aqui na internet, nós temos 30 e poucas pessoas acompanhando, privilegiadas também por estarem com uma conexão de internet nesse momento, por terem energia elétrica, por terem água para lavar a mão nesse momento. A gente tem que ter uma preocupação real, sim, como humanidade, de que isso que nós estamos fazendo ainda é muito pouco. Sabe? É claro que a nossa preocupação ela tem que ir além. Pensar em abrir o teatro para pessoas reduzidas é um mínimo, claro, para os artistas sobreviverem. Isso são coisas que são soluções mínimas para uma sobrevivência. Mas quando a gente pensa na sobrevivência de pessoas além, essa ferramenta agora, a gente tem que tentar usar ela ao máximo para sim fazer o que o Hugo está falando, João, todo mundo, você, Marley, para trazer uma verdade para a população nesse momento. Porque esses idiotas estão na rua, esse idiota que é o presidente é a pessoa mais seguida na internet, porque nós, artistas, nos recusamos a usar essas ferramentas. Porque a gente achou bonito ser vintage e também está desconectado, sim. Eu concordo com muito comentário que está falando aqui, que a gente sim desconectou do público. Eu concordo. Nós entramos numa espiral, muitas vezes, da necessidade de fazer um projeto, da necessidade de realizar um trabalho, por mais preocupação artística e estética que a gente tenha com ele, mas a gente ficou dentro desse ciclo vicioso e não conseguiu ir para o público. Então, por mais que as pessoas falem o teatro vai ser pago depois, e detalhe, nós não temos editais. Eu não sei se a prefeitura vai lançar alguma coisa, eu acho que não, a prefeitura está mandando o professor embora. O Estado já declarou que não vai lançar nada. O governo federal, muito menos. Então, a gente sabe que nós estamos trabalhando com uma verba de 2 anos atrás. O que existe é um peido do que aconteceu em 2018. O restante que nós estamos vivendo agora é a merda. Tem que pensar soluções, sim, de sobrevivência. Acabando tudo isso, a crise vai continuar e vai ser pior. Vai ser pior. Sabe, essa é a solução. Então, assim, eu vejo soluções como essa da internet para muito mais do que além do gosto, sabe, Hugo? Eu também prefiro teatro ao vivo, eu prefiro teatro com contato, tal, mas será que a geração digital, essa geração nova que chegou, que está acostumada com o celular 24 horas por dia, que come e dorme com o celular na mão, será que elas gostam do ao vivo físico? Você mesmo citou os youtubers, né? Os youtubers. Que às vezes falam o quê? Nada. O que eles trazem de discussão? Nada, sabe? Talvez seja um momento interessante para que cada artista se transforme hoje num youtuber, certo? Porque determinado número de seguidores passa a trazer dinheiro. Porque hoje em dia
ter seguidor é uma moeda. Hoje em dia isso é valor, é uma moeda. Então, eu acho que alguma coisa teria que sair por aí. Em 2000, no ano 2000, mais ou menos, que entrou a moda dos blogs, né? Mas que eram blogs escritos, era fácil a gente chegar na Europa, era fácil a gente ter... Eu tinha 5.000 seguidores só de Portugal. Hoje, todo mundo faz isso. Sabe? Então, vai ficando difícil as escolhas. Então, esse diferencial, sabe? É um diferencial que hoje eu não vejo tanta perspectiva por causa do estilo do nosso governo. Ele não pensa em educação. Toda ditadura acaba com a educação, toda ditadura acaba com as artes, sabe? Ele acaba com a imprensa. Eles não têm como sobreviver, sabe? Se ele não acabar com as pessoas que têm voz. Exatamente. Né? Talvez a música consiga falar mais, mas a gente tem metáforas aí para usar. Eu acho que o momento do isolamento social é um momento para refletir, sim, fazer desse momento um momento criativo. Procurar. É difícil? Pergunta para mim quantas linhas eu escrevi durante esse confinamento. Eu não consigo escrever, sabe? Porque é muito difícil. Sem liberdade, a gente não tem como. A gente não tem como sair para fora. A gente não tem como questionar o próprio pensamento, porque não tem o outro para validar aquilo que a gente quer. Eu gosto de internet, amo internet, sabe? Eu sou apaixonada na informática. Eu acho que a informática pode fazer com que a gente saia da aldeiazinha da gente para essa grande aldeia global. Eu penso isso. Mas esse momento, ele é um momento para pensar. Ele é um momento para tentar outras formas. Vamos lá, vamos ver teatro pela internet, vamos ver como é que a gente vai reagir. Mas como é que o artista vai ganhar com isso? Por que o teatro não pode ser pago? Tem que ser de graça? Por que todos os editais têm essa dificuldade de deixar que o artista ganhe? Tá? Adianta a gente mexer naquele... Muito bom, Marley, muito bom isso que você acabou de dizer. Obrigada. A maioria dos editais te obriga a cobrar 10 ou 20 reais o ingresso, quando todo mundo está cobrando 60 ou 70. Ou seja, você não tem quase lucro. Se você tem um grupo de 11, 12, 17, meu grupo tem 20 pessoas. Como é que você faz? Exatamente. É quase impossível. É hora, sim, e esse canal é maravilhoso no sentido de estar discutindo essas coisas, sabe? Precisa ser discutida, precisa haver mudança nesses editais, sabe? O artista precisa ganhar, ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa educar os filhos, ele precisa de tudo isso, sabe? E aí vira, dentro dos editais, aquelas panelinhas. Se eu tenho um amigo que está dentro do conselho, o meu projeto passa. Essa é uma das grandes brigas que eu tenho. Eu não tenho clientes. Eu desafio a qualquer um desses artistas a dizer que conversou comigo, sabe? Para que eu aprovasse o projeto, para que eu olhasse com mais carinho para determinado projeto. Eu não tenho partido. Meu partido é o artista, meu partido é a cultura, né? E eu sou uma pessoa que brigo por esses editais, sabe? Mas qual a voz que eu tenho trabalhando e sendo indicada pelo prefeito, ou que fosse indicada por vocês, porque se eu fosse indicada pelos artistas, eu também teria que dar satisfação àquele grupo que me apoiou. Então, tem que mudar o sistema. Tem que mudar a sociedade. Total. Totalmente.
Totalmente. Isso é o que eu estava falando. O mundo, a sociedade... Você consegue me ouvir bem? Agora sim. Tudo bem? Nós vamos partindo agora para os minutos finais da nossa live. É muito rápido, sim, mas o espaço aqui é mais uma proposição para o encontro, para conexões, não só das pessoas que estão ouvindo a gente. Agora, quem está em casa pode seguir vocês nas mídias sociais também, porque está aqui embaixo na descrição do vídeo. Como a gente fez uma migração, não está agora, mas vai estar mais tarde. Então, sigam as pessoas que estão nessa live nas outras mídias, façam perguntas, continuem as conversas, e vocês também, entre vocês, se quiserem se conectar e se acharem que isso é uma contribuição, se conectem, continuem esse diálogo. Esse terceiro fórum de sustentabilidade em arte está cada vez mais focado em buscar soluções e alternativas para esse momento caótico que a gente está vivendo, para essas inquietações que estão aflorando de todos nós. E essas lives continuam até o final do mês. O projeto Ocupafetec também traz outras atividades online. A gente também está estimulando os artistas a cada vez mais acessarem essas mídias, porque a grande maioria realmente está torcendo para que passe logo, mesmo com todas as perspectivas que isso demore mais alguns anos para passar de fato. Pergunto também, antes de passar a palavra para que cada um deixe um recado para o público de casa, qual o problema ético de a gente aglomerar pessoas assim que abrir para a quarentena, né? Mesmo que isso seja permitido, eu acho que a gente ainda vai ter uma limitação ética no nosso trabalho. Então, pensar alternativas para o agora, para o já, talvez seja uma urgência, inclusive para a gente treinar para o pós. A próxima live é dia 17 de maio, domingo, às 18 horas. A gente vai falar sobre redes de cooperação em arte. Também pergunto como as redes de cooperação em arte entre artistas podem ser uma colaboração para esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, para encontrar mais soluções, mais alternativas. Nós somos uma espécie que está abundante nesse mundo, nesse planeta ainda, justamente pela nossa alta capacidade de adaptação e busca por soluções alternativas. Como é que a gente pode ser uma colaboração enquanto artistas nesse momento? A Thaís Diniz, a Luciana Celestino, a Cooperativa de Teatro de São Paulo e o Franco Pimentel, que é o nosso ex-presidente da Federação de Teatro, vão estar dando a colaboração deles nessa próxima live, a live 7, no dia 17 de maio, domingo, às 18 horas, esse domingo. Então, gostaria de agradecer imensamente a abertura de cada um de vocês que estão aqui assistindo a gente hoje, e vocês também que estão aqui na live. Hugo, muito obrigado, viu, pela sua abertura, seu contato amoroso com Goiânia sempre. João Paulo Gross, sou seu admirador, gosto de tudo que você faz, acho você brilhante. Marley Costa, gratidão, a gente vai estar cada vez mais em conexão, cada vez mais em conversa. Eu acho que o papel dos conselhos, tanto municipais, estaduais, federais, é realmente fazer essa ponte entre a sociedade civil, os artistas e esses mecanismos públicos. E a gente precisa urgentemente que essa ponte seja cada vez mais forte, porque a gente precisa de editais emergenciais e medidas emergenciais nesse momento. E a gente vai estar em diálogo com vocês e pensar como é que a gente pode ajudar vocês nessa tarefa e como vocês podem ajudar a gente. A Federação de Teatro de Goiás está nesse trabalho agora, 24 horas por dia. João Bosco Amaral, seu lindo, muito obrigado por tudo que você tem feito. Eu me inspiro muito nas coisas que você faz, a gente dialoga muito e eu sou muito grato por toda a sua contribuição que você é na minha vida, no meu trabalho, através das conexões cênicas que a gente vem tecendo ao longo dos anos. E parabéns pelo seu trabalho online. Vou deixar vocês livres agora para se despedirem também e fazerem um convite para que as pessoas continuem esse assunto, né? Para que vocês continuem esse assunto entre vocês e que a gente não abandone o diálogo. Eu acho que essa também plataforma online, eu vi dentro dessas alternativas, dentro da virtualidade, não fora da virtualidade, eu estou vendo as pessoas fazerem raves, festas com 1000 pessoas conectadas do mundo inteiro, sabe? Tem muita coisa interessante acontecendo, inclusive alternativas fora do ambiente virtual que tragam segurança para o público também nessa relação. Essa live também é um convite para vocês de casa, para vocês da live também,
pesquisarem sobre essas alternativas, para a gente pensar junto essas alternativas e continuar em conexão, trocando essas informações, fazendo com que esse caminho entre ideia, pensamento e ação seja cada vez mais ágil, urgente e rápido. Muito obrigado. É com vocês. Obrigado a você. Obrigada, gente. Parabéns. Eu gostei bastante do programa. Tiago, obrigado. Obrigado a todo mundo aí que está aí presente. Agradecer a todo mundo que estava aqui nesse bate-papo. E eu entrei aqui rapidinho no YouTube para ver, as pessoas estão até sugerindo que, por exemplo, a fala da Marley possa virar uma live, ou mesmo que não vire uma live, talvez, se eu não me engano, eu li ali a Lua Barreto falando de talvez propor um encontro das pessoas virtualmente para discutir, porque todas essas pessoas, apesar de ser pequeno o número de pessoas que estão visualizando, mas todas, eu rolando aqui os nomes, todas as pessoas têm contribuições incríveis para fazer e para tecer um diálogo a partir disso. Então, isso poderia ser bem, dar uma fortalecida no movimento, né? E poder, de alguma forma, vislumbrar aí possibilidades. Eu acho que também o exercício de colocar em movimento, isso ajuda a gente a estar acendendo outras ideias. Tiago, obrigado. Obrigado a todos pela generosidade, o Hugo, o João, o Marley, pelo carinho. Obrigado por encontrar vocês nesse momento em que nós estamos tão distantes uns dos outros. Eu vi aqui alguns comentários também, a dificuldade real de conseguir acompanhar, de responder. A live, ela é orgânica, né? Ela toma caminhos que nem sempre são exatamente os caminhos que a gente roteiriza no início, e é uma das coisas boas dessa possibilidade, da efemeridade do ao vivo, assim como o teatro também é efêmero, a live ela tem essa efemeridade, a gente não domina tudo que queria ter respondido muitas perguntas, queria ter entrado em vários debates que estão aqui, mas eu tenho certeza que as outras lives que a Federação está realizando vão contemplar com certeza muitos desses questionamentos, lembrando que alternativas estão surgindo a todo momento, é um exercício maravilhoso o de prospectar situações para o futuro, mas mais do que a gente pensar nisso, a gente tem que pensar uma coisa que tem sempre debatido com outras pessoas, também nesse momento na nossa sanidade mental, psicológica, sem precisar forçar, sem precisar glamorizar a quarentena, né? Então não é porque tem quarentena que a gente é obrigado a criar, que é porque a gente é obrigado a ler todas as coisas. A gente precisa primeiro cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, do nosso psicológico, e a partir disso, com certeza, criar outras dinâmicas e aí surgir ideias novas. Parabéns, Thiago. Você é um irmão, você sabe disso. A gente tem mais do que ser colegas, nós somos amigos, somos parceiros mesmo. A recíproca do que você disse, ela é verdadeira em gênero, número e grau. E eu desejo vida longa ao projeto, vida longa à federação. Acho que isso que o João falou do projeto dele, acho que é da Gyrokinesis que ele está fazendo, de compartilhar isso, eu acho que a FETEG tem que criar esse canal e continuar com ele, até que a gente chegue a milhões de visualizações, né? Com uns 30 e poucos que estavam aqui compartilhando sem parar para que haja mais inscritos, que todos nós possamos criar esses canais e que esses canais continuem abertos também nesse momento pós, para que a gente tenha vários e vários canais. A arte precisa de plataforma, precisa de canal e precisa de conectividade, com certeza. Um abraço e parabéns à Federação de Teatro do projeto. Muito obrigado a todos. A gente se encontra na próxima live. Lembrando que essa live, após esse momento de virtual, ao vivo, nós também teremos mais momentos também para as pessoas todas que não puderam acompanhar agora, elas vão poder continuar assistindo depois. A live parece muito com teatro de rua em alguns aspectos. As pessoas passam pela live, né? Eu vejo sempre 30 pessoas ao vivo, mas quando vou ver, deu 200 e tantas visualizações, então algumas falas foram ouvidas. E como as pessoas serem embrenhadas por falas em determinados momentos. E nesse exercício também a gente vai estar particionando os vídeos em vídeos menores, para que também as pessoas tenham acesso em um tempo menor, né, que a gente vive numa sociedade de tanta rapidez, de tanta agilidade, onde discursos mais longos parecem
ter uma certa dificuldade para serem assimilados. Então, estejam com a gente nas próximas lives. E a gente está aqui, né, fazendo isso tudo graças ao Fundo de Arte e Cultura de Goiás de 2018, aproveitando um dos últimos resquícios dos incentivos fiscais dos editais. Vamos lutar para que a gente tenha cada vez mais recursos, que esses recursos cheguem a mais gente, para que os artistas sobrevivam e consigam continuar produzindo inquietações, pensamentos, soluções alternativas para a sociedade civil, o público em geral, que é o que seria essa pandemia, essa quarentena sem música, arte, séries na sua casa. Seria muito mais difícil, né? Por hoje é só, pessoal, e até a próxima. Tiago, obrigado, eu não de ninguém. Fui o único que não se despediu. Então, obrigado a você, obrigado a João Paulo. E não nos cansemos de lutar. Nada mais que isso. Um beijo. Obrigado, Marley. Tchau. Obrigada, Hugo. Tchau. Obrigado, querido.